Bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? A paz do Senhor. Aqui estamos mais uma manhã para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Quero começar orando, agradecendo a Deus por mais um dia. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai querido, por mais um dia que se inicia. Pai, muitos já saíram ao trabalho, nossos maridos, donos de casa, mães. Que o Senhor continue abençoando eles, protegendo, livrando de todo e qualquer mal. Abençoa nossos filhos, abençoa nossos familiares, abençoa, Pai querido, nossos amigos, abençoa nossa saúde, nossas finanças. Deus querido, seja em cada área de nossas vidas. Abençoa, Pai, aqueles que têm pedido oração por seu matrimônio, por sua vida sentimental, financeira, saúde. Entra, Pai, com poder e autoridade na vida e na área de cada um dos seus filhos. Continue conosco no dia de hoje, nos dando um dia de paz, gozo e alegria e de livramentos da sua parte. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados, glórias a Deus. Sem mais delongas, vamos entrar na palavra, mas antes eu quero pedir para você, curta, comenta e compartilha para que mais vidas sejam alcançadas. Amados, não é porque eu estou pedindo like ou coisas assim, mas todas as vezes que você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom e ele entrega para mais pessoas. Então não guarde, não retenha somente para você a palavra. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, familiares, né? Compartilhe em suas redes sociais. Não que você está fazendo, né, algo que vai me beneficiar, mas que a palavra seja pregada, né, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Então, não retenha somente para você, deixa Deus te usar como um canal, né, de bênção, em nome de Jesus, amém? Sem mais delongas, vamos à palavra. O tema que eu daria a essa mensagem hoje é: Deus transforma o mal em bem. Essa passagem, ela está em Gênesis 50, versículo 20, que diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amém? Até aqui. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre um homem que teve de tudo e mais um pouco para desistir, mas ele escolheu permanecer. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi injustiçado, ele foi esquecido. Mas em tudo isso ele confiou no Senhor e ele esperou com paciência no Senhor e ele sabia que Deus ia trabalhar por ele. Muitos de vocês já sabem de quem eu vou falar, não é verdade? Vamos falar de José, José do Egito. Seu nome era José e a história dele mostra que quando temos um Deus, né? E esse Deus, ele tem um propósito em nossa vida, nenhuma maldade, amados, nenhuma maldade pode impedir o cumprimento da promessa em nossas vidas. Você pode estar até vivendo um tempo na cisterna, um tempo de escravidão, ou até assim, uma prisão emocional, espiritual, física, mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que estava com José, ele está com você. Amados, eu falo porque eu vivo uma prisão física já há muitos anos e eu continuo crendo sim que Deus ele é capaz, que ele é poderoso se ele quiser me levantar dessa cadeira. Eu tenho que crer, eu tenho que praticar a minha fé, eu tenho que colocar a minha fé em ação. Porque e se Deus quiser me levantar, e se Deus quiser fazer isso acontecer, ele vai fazer, não tem quem impeça. Amém? Então, Deus, ele dá sonhos. Em Gênesis 37, José, ele era jovem, temente a Deus, e ele tinha sonhos, sonhos dados por Deus. Amados, eu quero falar para vocês que eu também tenho sonhos. Muitas vezes o Senhor me mostra, me revela as coisas através de sonho, e as coisas, elas calham de acontecer. Mas
Vamos voltar em José. E eu sei o que José ele passava, porque eu tenho praticamente o mesmo, como que fala, dom, né, espiritual que o Senhor me deu. Mas eram sonhos dados de Deus para José. Ao compartilhar esses sonhos com os irmãos dele, ele foi traído. Os irmãos dele, tipo, de uma certa forma, o apunhalou pelas costas. Nem todos, amados, vão entender o que Deus colocou dentro de você. Nem todos vão celebrar os seus sonhos. Nem todos vão entender a forma que Deus trabalha na sua vida. Mas isso não significa que Deus desistiu deles. Às vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai te trair, que vai passar por cima de algumas situações, mas lá na frente o Senhor ele vai fazer essas pessoas entenderem que tudo tem um propósito. Às vezes você tinha um propósito de estar na vida dessas pessoas e essas pessoas não valorizaram. Então, quando tudo dá errado, lá em Gênesis 39, versículo 39 e 40, José ele foi vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, ele é acusado injustamente, acaba indo para a prisão. Mas o texto diz que o Senhor era com José, no versículo Gênesis 39, 2, que Jesus era com José. Mesmo no fundo do poço, Deus ele não abandonou José. Então, amados, estar dentro da vontade de Deus significa que Deus ele está no controle. E estar dentro da vontade de Deus não significa ausência de sofrimento, mas sim a presença garantida de Deus. Deus ele nunca falou pra gente que nós não teríamos luta, mas sim que ele estaria conosco, passando por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos. O Senhor, ele estava no controle da vida de José, ele estava vendo o que estava acontecendo com José. Deus ele exalta os humilhados. Gênesis 41, depois de anos esquecido na prisão, Deus usa José para interpretar os sonhos de Faraó. Em um só dia, José ele sai da prisão direto para o palácio. Amados, o que Deus faz é algo assim sobrenatural. Deus tira você ali do pó para te exaltar e colocar você em um lugar alto de exaltação. Quando o tempo de Deus chega, nenhuma porta pode se manter fechada. Deus ele é especialista em mudar histórias, em abrir portas assim em um instante. Então, o propósito era maior. Em Gênesis 45, do versículo 5 ao 8 e do versículo 50 ao 50 a 20, era quando José reencontrou seus irmãos. Ele poderia se vingar dos irmãos, ele poderia, sabe assim, retribuir da mesma forma, né, que eles fizeram, mas ele escolhe perdoar. Amados, ele entende que tudo que ele passou foi simplesmente para salvar vidas. O propósito de Deus é maior do que a nossa dor. Ele transforma traições em testemunhos, ele pega pessoas que estão em prisões e coloca em promoções, lágrimas em lições. O Senhor, ele pega, assim, algo que sabe assim, muito doido para confundir toda a sabedoria humana. É isso que Deus faz. Deus usa os improváveis, né, para confundir aqueles que se acham muita coisa. Então, o que a gente aprende com José, com a lição de José? Que muitas vezes nós vamos estar sim passando por uma cisterna, mas confie no plano de Deus. Permaneça confiante no Deus que você serve. Se você acha que foi esquecido por alguém, Deus ele não se esqueceu de você. Pode ter certeza que o Senhor ele tem um cuidado, ele vai cuidar detalhadamente da sua vida. Deus ele estava com José o tempo todo, desde o momento em que ele foi levado à prisão.
Deus já tinha um plano lá na frente para a vida de José. Então, se você está esperando o cumprimento de uma promessa, Deus ele nunca falha, amados. Continua esperando. Se tem algo que o Senhor te prometeu, se foi da parte do Senhor, Deus ele é fiel para cumprir no tempo dele. Se alguém te fez mal, libere o perdão, amados, porque Deus ele vai usar isso para o bem. E eu sei o quanto é difícil quando alguém nos machuca, quando alguma coisa acontece, algo que nos fere, sabe? Às vezes uma palavra, algo que vem, sabe, para te ferir, libere o perdão, sabe? Porque Deus certamente lá na frente vai recompensar isso, com certeza. O Senhor, ele vai te abençoar por, por tudo que você passou, por toda a humilhação que você passou. Então, José, ele não chegou ao trono porque ele era perfeito, mas porque ele era fiel a Deus. Permaneça fiel. Ele manteve a sua integridade em cada estação da vida dele e Deus o honrou. Amados, era uma chamada para decisão na vida de José. Talvez hoje você precise voltar a sonhar, voltar a confiar. Às vezes você realmente precisa liberar perdão, permanecer firme na prova ou entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Amados, estamos vivendo os últimos dias, os dias estão próximos, a vinda de Jesus está para acontecer assim em um piscar de olhos. Nós não sabemos o dia e a hora, o próprio Jesus, ele não sabe o dia e a hora, somente Deus. A Bíblia fala que só Deus sabe a hora que o Senhor vai voltar, mas que nós possamos nos entregar a nossa vida completamente a Deus, porque é um tempo, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos ouvindo rumores de guerra, nós estamos ouvindo, né, estamos vendo terremoto, tornado. Ontem nós estávamos vendo o jornal, tornado passou no estado de Kansas, acabou com tudo. Amados, as coisas estão acontecendo com muita rapidez, a gente vê lugares que está tendo chuva, enchente e pessoas perdendo tudo. Amados, mesmo assim há uma frieza no coração, as pessoas não se voltam o olhar para Cristo. Mas Deus, ele não terminou a sua boa obra, Deus não terminou a boa obra em sua vida, ele está trabalhando com certeza nos bastidores para te abençoar, para Deus ele, né, fazer você chegar também num palácio. E o que foi feito de mal para você, certamente você pode ter certeza que vai transformar em bem. Amados, não tenha dúvida de que Deus ele estava vendo toda a situação que José estava passando. Então a história de José, né, ele era filho de Jacó, é uma das mais inspiradoras histórias, né, da escritura. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente acusado e preso no Egito. José ele teve muitos motivos para se revoltar ou perder até mesmo a fé que ele tinha. Mas o que mais impressiona é que cada fase da vida de José, ele manteve o coração firme em Deus. Quando ele foi lançado na cisterna, ele foi traído. Quando ele foi esquecido na prisão, ele passou um tempo esquecido. José ele nunca perdeu a esperança, ele continuou a servir com excelência. Ele passou a confiar mais em Deus e esperar no tempo certo do Senhor. E no momento certo, o Senhor simplesmente o honrou. De escravo, José ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou um instrumento de salvação para sua família e para muitos povos, né, da época, da geração dele. Então,
A frase em Gênesis de 50:20 revela a maturidade espiritual de José. Ele entendeu que, mesmo quando o mal foi arquitetado por pessoas, Deus pode usar esse mal como um propósito maior. José, ele não se apegou em ressentimento, mas ele escolheu ver a mão de Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida dele. Quantas vezes, amados, nós sentimos injustiçados ou esquecidos? Eu quero dar um testemunho. No ano acho que de 2018, eu estava estudando para assistente de médico e eu fiz, era 2 anos de curso técnico, era um college, uma faculdade técnica de formação rápida. Então eu fui estudar para ser assistente de médico. Eu concluí todas as minhas aulas. Quando eu cheguei no último mês entreguei todas as aulas, passei em todos os meus testes, eu tinha que fazer 160 horas de externalship, fazer, como que fala? Quando você vai para uma clínica fazer treinamento, esqueci o nome agora, toda vez eu esqueço as coisas em português. Estágio, fui fazer estágio numa clínica, chegou lá, eu tinha que concluir 160 horas, quando eu completei 80 horas, eu cheguei para supervisora da clínica e perguntei para ela, porque eu chegava lá todo dia, eu falava, o que eu faço hoje? Ela falou, só observa, todo dia. Ela não deixava eu fazer nada. Eu não sei se era o fato de eu estar numa cadeira de roda, ela não botava confiança, então ela só falava, só observa. Eu falava, só que eu lutava lá dentro, falava para as meninas, não, deixa eu fazer, deixa eu tirar a pressão, deixa eu fazer a triagem, deixa eu fazer isso. E as meninas deixavam eu fazer. Até então, a manager não falava nada, mas eu acho que ela via um pouco do meu esforço. E aí eu falei, só que quando chegou 180 horas, eu falei para ela, eu cheguei na porta do escritório dela e falei assim, é o seguinte, eu tenho esses papéis da escola para você preencher, eu gostaria de saber o que você vai colocar no papel, que eu só observei. Aquela mulher, ela se enfesou comigo de uma tal maneira que ela pegou e falou assim para mim, Lilian, por hoje chega, pega suas coisas e sai da minha clínica. Ela me expulsou do programa de estágio. Eu cheguei na faculdade porque eu já passava tanta perseguição. Eu não sei o porquê, mas o diretor daquela escola, ele me perseguia. E eu não fazia nada errado. Quer dizer, não fazia nada errado assim. Eu lutava muito contra a minha situação física, porque eu queria fazer as coisas e eles não colocavam eu para fazer. Então, eu fui fazer um teste de CPR, aquele teste que você massageia caso a pessoa tá morrendo ali, massageando o coração. Eu não sei como fala em português, mas em inglês é CPR. Quando eu fui fazer o teste, eles falaram assim, você não passou porque você não tem condição de fazer. Então, se eles sabiam que talvez eu não teria condição de fazer por causa da minha condição física, mas eles permitiam passar por toda a humilhação. Eles pegavam e, tipo assim, não deixava, dava uma baixa lá como que eu não passei no teste. Então, por inúmeras vezes, eu passei por inúmeros testes dentro da escola que eu tive que lutar muito. E eu cheguei a ser uma pessoa chata, porque eu falava assim, eu fiz, eu consegui e tal, e a professora, ela não me dá chance. Então, eu ia falar com o diretor, e ele começou a tomar birra de mim. Quando eu cheguei na escola, que eu falei assim, olha, eu tava na clínica, tava fazendo tudo certo, ela só falava pra me observar, eu quero aprender, porque é o que eu quero trabalhar. Sabe o que ele falou pra mim? Lilian, eu não vou te graduar. Pega suas coisas e eu tô te expulsando da escola. Amados, eu saí de lá chorando. Eu tentei procurar advogado para mim entrar com processo com a escola e com a clínica. Não consegui nenhum advogado na época. Mas eu comecei a orar e eu falei, Senhor, eu não aceito. Foi muita humilhação que eu passei. Foram 2 anos que eu me dediquei estudando uma parte da medicina. Gente, eu comia livros, era livros assim dessa grossura para mim estudar. E eles não me passaram. Eles não deixou eu concluir o meu curso. Eu tenho 2 anos, eu posso procurar um outro college, explicar minha situação e terminar. Eu preciso só fazer o externalship e pegar a minha licença. Mas aquilo me desanimou muito.
Só que eu comecei a orar, eu comecei a colocar em oração, assim como José, sabe? Eu vi toda a situação, toda a humilhação que eu passei, e eu comecei a orar e pedir para Deus, Senhor, faz alguma coisa. Amados, aquela escola faliu e aquela escola fechou as portas. É assim que Deus faz. Tipo, não tô falando que eu sou uma pessoa especial e que Deus fechou por causa de mim, não. Claro que teve processos talvez que eles passaram, tal, mas certamente o Senhor também ele estava mostrando para mim que, e eu falei ainda, eu me lembro, nossa, claramente das palavras que eu falei para aquele diretor. Eu falei assim, olha, você não sabe porque você tá mexendo com uma filha de Deus. As coisas não vai ficar do jeito que você tá achando que vai ficar. Essa escola não vai muito para frente. Eu falei isso para aquele diretor. E aquela escola fechou as portas. Então é assim, a gente não entende o trabalhar de Deus, mas lá na frente o Senhor, ele exalta a gente. E eu tenho certeza que o dia que aquela escola fechou as portas, provavelmente aquele homem deve ter se recordado das palavras que eu deixei para ele. Mas, amados, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós nos sentimos, sim, injustiçados e esquecidos, porque naquele período nunca ninguém ligou, nunca ninguém me procurou para falar assim, não, Lilian, nós vamos voltar atrás, nós vamos te dar chance. Eles simplesmente viraram a página. Então, tem situações que parecem que é o fim, né? Na verdade, é só um começo, sabe? Se forem entregues na mão do Senhor, tudo que você fizer, né, colocar na mão do Senhor, como José, nós somos chamados a confiar no Senhor, mesmo sem entender e permanecer fiéis a cada etapa, né, do caminho que nós temos que passar. Então, eu não sei o que você está enfrentando hoje, o que parece estar sem sentido na sua vida. Confie em Deus, Ele está escrevendo a sua história, assim como Ele escreveu a história de José. Ele é especialista em transformar a dor em um propósito, a injustiça em justiça. Foi assim que eu vi quando aquela porta daquela escola se fechou. Eu via uma injustiça transformada em justiça. E muitas vezes o nosso abandono, ela nos transforma em uma promoção. Então creia, assim como José, ele foi honrado pela mão de Deus, né? Ele saiu da prisão ao palácio, ele foi um governador, ele cuidou de vidas. Então creia que você também foi chamado para ser grande homem de Deus, grande mulher de Deus, confia na palavra do Senhor. Então, o nosso papel, assim como José, é confiar em Deus, sem mesmo achar que tudo está ao contrário, que tudo está indo para um lado errado. Continue confiando no Senhor. E peça para que Deus ele te ajude a manter um coração fiel, a perdoar aqueles que te feriram e crer que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Usa cada frase da sua vida para cumprir os seus propósitos. Declare vida, declare que o Senhor ele é por ti. Sabe, declare isso na sua vida, nas suas orações, declare, não deixe de declarar, né, o que Deus, ele pode fazer. Então, assim, continua sendo grato, porque o Senhor, ele está conosco, mesmo no meio da dor, das injustiças, no meio da espera que você está tendo, né, e peça para que Deus, ele ajude você a se manter fiel como Jesus. Porque Deus, ele fortalece os cansados, ele renova os sonhos, ele traz cura, né, aonde há feridas. Nossa, gente, por muito tempo eu fiquei muito decepcionada, eu sofri muito, né, mas, assim, que nós possamos ver em tudo um propósito se cumprindo em nossas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amados? Essa palavra que eu deixo para nós hoje, para nós meditarmos. Depois vocês leem com mais calma o capítulo. Eu sei que Deus, ele sempre tem muito mais para entregar.
mas que Deus ele possa, assim, de uma forma verdadeiramente cumprir tudo em sua vida, e tudo está no tempo dele, não tenha dúvida disso. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti, assim como José. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor pegue os nossos sonhos, Pai, que eles não fiquem enterrados dentro de prisões, mas que o Senhor faça, Pai, florescer num grande jardim, que o Senhor faça crescer de forma sobrenatural, que muitos que nos humilharam, que passaram por cima de nós de uma certa forma, que o Senhor possa tomar conta, que nós não venhamos agir com os nossos próprios braços, mas que nós viemos orar a Ti, pedindo por justiça, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor é quem pesa as balanças, não somos nós. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a manter firmes na Tua palavra, na Tua promessa. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados? É sobre isso. Se você tem algo contra alguém, perdoa essa pessoa. Deixa ela livre. O que ela fez, certamente ela vai ter que dar conta um dia do que ela fez. Então não tenha dúvida de que o Senhor ele está trabalhando, ele está fazendo tudo para que a sua vida ela venha ser transformada e que Deus venha te honrar em todas as áreas da sua vida para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Amados, mais uma vez, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, manda essa mensagem para os seus amigos, às vezes você sabe de alguém que está passando aí por lutas, humilhações, essa mensagem vai edificar a vida dela, então compartilhe, amém? Em nome de Jesus, um beijo para vocês, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe seu dia.